Aí aqui, mandaram essa notícia do Sindipetro e eu achei interessante a gente ler tudo, se vocês me permitem. Permito sim, permito. Permito. Vamos lá. Diesel a R$ 10 é questão de tempo, com ou sem redução do ICMS. Entendo por quê. Novamente, o governo está tentando controlar o preço dos combustíveis através de impostos. O que é tratar, não sei se é exatamente a analogia certa, mas é tratar a doença pelo sintoma e não pela causa. Isso aqui é um analgésico, que inclusive vai ser mais prejudicial do que benéfico, na real. Em roubo é posto, sempre lembrem-se disso, né? Especialista aponta que a redução do imposto apenas impactará contas públicas, exatamente, sem efeito significativo sobre o preço do combustível. Isso aqui é incrível. Não vai reduzir o preço do combustível de maneira significativa e vai impactar as contas públicas. É loucura isso, sabe? Não é nem chover no molhado, é meio chover dentro da sua casa e molhar o seu carpete, sabe? É um pouco mais grave que isso. No dia 19 de maio, o preço do litro do óleo diesel em Fernando de Noronha, arquipélago pertencente ao estado de Pernambuco, passou de R$ 9,69 para R$ 10,14, respondendo a um aumento de 8,87% realizado pela Petrobras dias antes nas refinarias. Desde então, o governo federal passou a dizer que o Brasil corre risco de enfrentar desabastecimento e racionamento de óleo diesel nos postos. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro intensificou nos últimos dias sua campanha para que os governos estaduais reduzam a alíquota dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, cobrada sobre o insumo. Mas, de acordo com estimativas de entidades especialistas do setor, tal medida não alcançaria a redução de preço almejada, em nada podendo garantir que se interrompa a curva de alta no preço dos combustíveis no país, com o óleo diesel podendo chegar a R$ 10 por litro na bomba até o final do ano. O problema é que nada indica que haverá uma estabilização a curto prazo no preço do petróleo e seus insumos no mercado internacional. Assim, corre-se o risco de se empreender um enorme esforço fiscal que servirá só para enxugar gelo, explica o coordenador do INEP, William Nozaki. Isso porque, além da alta do dólar em relação ao real, que é diretamente repassada pela Petrobras aos preços praticados no mercado interno, graças à política de paridade de preços de importação. Nozaki explica também que uma economia de mercado permite que partes da cadeia de um setor como distribuição e revenda absorvam a redução tributária sem necessariamente reduzir os preços aos consumidores finais. O que ele está falando aqui? Redução de imposto não necessariamente acarreta em redução de preço. Muito frequentemente acarreta em aumento de margem de lucro. Dentro da cadeia de combustíveis, o setor de distribuição, por exemplo, tem praticado aumentos de margens superiores aos acréscimos de valor nas refinarias. Em agosto de 2021, a BR Distribuidora deixou de ser controlada pelo Estado, passando ao controle privado, concluindo um processo de saída da Petrobras da atividade de distribuição que se iniciara em 2017. Desde então, as margens desse segmento de cadeia têm aumentado. Ou seja, um segmento da cadeia de distribuição foi privatizado e as margens aumentaram. O Estado abriu mão do seu controle da distribuição dos combustíveis e os combustíveis ficaram mais caros. Bom, e a solução é privatizar, né? A gente vê que a alta do preço dos combustíveis tem a sua raiz tanto nas privatizações quanto no domínio que o setor privado, o setor de capital aberto da Petrobras tem sobre as políticas da Petrobras, e a solução é privatizar mais. Outro exemplo da eficácia duvidosa do plano do governo vem do mercado de trabalho. Ao regime de previdência, incidente sobre a folha de pagamento das empresas que aderiram ao chamado regime simples de tributação, elas passaram a contribuir um valor correspondente a algo entre 1% e 2% sobre o faturamento. O objetivo era aliviar a carga tributária das empresas para criar novos empregos. Esse moleque tá falando, Julinho, tira esse moleque do grupo, Julinho! Gente, aliviar a carga tributária não cria emprego. Isso, ninguém acredita nisso, tá? Isso é simplesmente discurso. Aliviar carga tributária não cria emprego. Aliviar a carga tributária aumenta a margem de lucro. Simples assim. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ou seja, reduzir impostos para que esta queda gerasse reação direta no mercado contratante, na mesma lógica da desoneração proposta agora pelo governo sobre combustíveis. O estudo do IPE apontou, entretanto, que tal expectativa simplesmente não se tornou realidade, não se torna e não se tornará, tá? E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os liberais têm plena clareza disso. Liberal sabe muito bem que diminuir carga tributária não gera emprego. Eles sabem disso. A questão é que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí.
Porque o objetivo não é esse. Para o período anterior à lei de desoneração, a média de emprego nas empresas que seriam afetadas pela lei era de 32,72 vagas. O estudo chegou à conclusão de que no período posterior, a média de emprego ficou em 32,77, uma variação mínima. Restou constatado que a desoneração dada às empresas... Gente, isso aqui não precisava nem do estudo estatístico. Isso aqui nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O que cria empregos não tem uma resposta única. O que gera emprego é a demanda, tá, gente? Isso é uma das coisas fundamentais. O que gera emprego é demanda. A maneira de suprir essa demanda é o que gera emprego. Isso é o alicerce. Para ver como suprir a sociedade de empregos, já que nós vivemos no capitalismo e a força de trabalho é uma mercadoria que precisa ser vendida, nós temos que analisar caso a caso, mas não tem uma resposta única. E toda e qualquer resposta única é falsa. Diminuição de carga tributária, falso. Remoção de direitos trabalhistas, falso. Mais falso do que falso, sabe? A gente nunca teve um ataque tão violento em cima dos nossos direitos trabalhistas e o desemprego tá na casa dos 2 dígitos. E aí é sempre assim. O liberal chega, ele aplica a política liberal falha, e aí falam, não liberalizou o suficiente. Bom, aqui tá repetindo já, né? O curioso é que o governo vendeu seu patrimônio em nome da eficácia que seria gerada pela privatização. Novamente, seu discurso. Mas quem comprou foi um fundo de natureza pública de um país árabe. Resultado, o preço do combustível aumentou e o Brasil perdeu o controle estratégico dessa produção. Novamente, isso aqui é tudo discurso. Tudo discurso. Então, gente, em momentos de crise do capitalismo, surge sempre a superexploração dos trabalhadores. Nós estamos num momento de crise do capitalismo que se intensificou a partir de 2015... E a resposta a essa crise foi a superexploração do trabalhador brasileiro. Não é isso que a gente está observando? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então isso é observável. E aqui na mesma toada, né? Nossa, o título não está muito bem escrito. Consumidor paga na conta de luz de irrigação de soja a térmica de carvão. A térmica a carvão, desculpa, né? Então o que eles estão dizendo? Nós pagamos na nossa conta de luz a irrigação da sójica... que eu tô falando, velho? A irrigação da soja e a térmica a carvão. Tinha que estar mais bem escrito isso aqui. Sójica foi foda, né? Mais bem escrito? Aí você tá pedindo demais, né? Vamos lá. Bom, gente, eu pergunto uma coisa pra vocês. Vocês estão pagando caro na conta de luz? Porque eu tô pagando caro pra caralho na minha conta de luz. Eu até pouco tempo atrás não tinha máquina de lavar, não tenho máquina de lavar louça. Meu chuveiro nem é lá aquelas coisas. Eu paguei, tipo, 150 conto na minha conta de luz. Eu tomo banho frio, inclusive. Porra, bem-vindo à era Fernando Henrique de novo, né? A água aqui é conjunta, então não sei. 500 conto. Aqui que eu não tenho nada que gasta muita energia, veio 140, um negócio assim. Na casa da minha mãe, que tem máquina de lavar e máquina de lavar louça, tava vindo 300 e alguma coisa. E ontem acabou o café aqui em casa, eu fui no mercado comprar, eu falei, né? Os cafés tudo 30 reais, velho. 3.500 de conta de luz, irmão, você tem uma fábrica. Café, de repente, 30, né? Burguês no chat, né? Eu tenho uma fábrica de vergalhões de aço temperado, né? Eu pago não sei quanto de conta de luz. O café tá imoral, velho. Tá imoral o café. Cara, 3 corações tava 30 conto aqui. Simplão, assim, nada demais e tava caríssimo. Tô minerando Bitcoin, né? Tava 30 aqui no mercado. Gastei quase 70 reais, caralho. Eu achei engraçado que eu falei... o único direito de luxo que eu me dou aqui em casa é comprar um café mais caro. Aí no chat falaram, qual café caro você compra? Melita, Três Corações, Pilão? Todo café tá caro. Café caro é café só. Café caro é só, chama-se café hoje em dia. Vamos lá. A limitação do ICMS sobre energia, aprovada pelo Senado nessa segunda, não vai frear o encarecimento da conta de luz. Onde é que a gente já viu isso antes? Congresso e governos usam a conta de luz para esconderem a ineficiência da política pública e atenderem a lobbies privados, beneficiando grupos de interesse, porque é muito difícil para Dona Maria ver que colocam lá e conseguir reclamar. O valor da conta de luz vem dando saltos principalmente por causa das benesses que o Congresso e o governo concedem a diferentes setores privados e que jamais poderiam ter sido transferidas para consumidor via tarifa. Diz Ricardo Lima, consultor de setor de energia com 42 anos de atuação em entidades e empresas do setor. Técnicos ouvidos pela reportagem afirmam que há vários exemplos que ilustram essa dinâmica. Na contramão da tendência mundial, por exemplo, os parlamentares brasileiros prorrogaram o prazo de validade do subsídio a térmicas a carvão.
Combustível que está sendo banido pelo impacto negativo sobre as mudanças climáticas. Nesse ano, custa 907 milhões na conta de luz, 21% a mais do que ano passado. A irrigação nas propriedades que plantam e exportam culturas como soja e milho custa outro 1,3 bilhão nesse ano aos consumidores. Os especialistas de energia afirmam que não faz sentido algo assim ser pago na conta de luz. Gente, sabe quando a gente fala que a gente vive numa ditadura da burguesia? Eu recentemente falei que o que a gente chama de corrupção faz parte do mecanismo interno da democracia burguesa. Por quê? Eu perguntei isso outro dia e eu pergunto de novo. Vocês acreditam que lobby é corrupção? Porque eu acredito que é. Lobby é corrupção. E aí a pergunta subsequente é: existe democracia burguesa sem lobby? Existe capitalismo sem lobby? Não existe. O lobby sempre existe, sendo ele legalizado ou não. Ou seja, a corrupção é parte interna do mecanismo da democracia burguesa. Interna. Nós estamos vendo um exemplo disso com as contas de luz. Lobby é basicamente quando uma empresa privada, um setor privado, faz algum tipo de acordo com parlamentares, com figuras públicas, para atender aos seus interesses. E isso pode ser desde pagamento de propina até outras benesses. E por que chama lobby? Lobby é o corredor, né? Lobby como é que eu traduzo lobby, gente? É a sala? É enfim, não sei como é que eu traduzo a palavra lobby. Porque lobby em português se chama lobby. Saguão, isso, saguão. É que em português se chama assim, que é o lobby. Você fala em português, né? A referência do lobby é onde os empresários e os políticos se encontram. E dão aquele aperto de mão, aquele tapinha no ombro, pergunta como é que tá a esposa e tal, troca a chave do carro, e aí faz conchavo. Pra vocês terem uma ideia, o João Dória, ele era responsável por promover eventos de encontro entre empresários e políticos. Troca a chave do carro, você tá ligado? É o cambalacho, é o famoso cambalacho. O Dória, ele era especialista em lobby. Em hotel se chama lobby, e por isso que eu fiquei com dificuldade de traduzir. O Dória que é a nossa referência LGBTQIA+, exatamente. Como tá a nossa esposa? Bom, primeiro, Rafael, o brasileiro não fica conformado. A quantidade de protestos, a quantidade de organizações e greves e paralisações que está acontecendo tá mostrando que o brasileiro tá muito inconformado. A questão é que a mídia não joga luz sobre essa inconformidade, porque isso não é conveniente. Você demonstrar que a classe trabalhadora está se revoltando contra a sua opressão pode causar um efeito de inspirar o restante da classe trabalhadora. Principalmente com um governo cuja burguesia ainda se identifica em grande parte. Então, número 1, a classe trabalhadora não está imobilizada. Não está. Não está. Agora, número 2, foi o que eu falei, uma das marcas fundantes do fascismo é pegar o sofrimento da classe trabalhadora, a crise econômica, e desviar o foco. A parte da classe trabalhadora que está sofrendo com a crise, mas que está, nesse sentido, imobilizada, é a parte que foi tragada para dentro da zona de influência do fascismo. Então ela, de uma certa forma, está imobilizada perante as políticas públicas do governo, mas ainda está revoltada com a corrupção, com a destruição da família, com os quilombolas, com as terras indígenas, com os imigrantes, com os nordestinos, tá? Com a ideologia de gênero, com o dedo no cu, com a etc, etc. Com a Pablo Vittar e blá, 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 sabe? Então, de fato, a classe ela não fica imóvel. Ela não olha assim, ela não recebe uma porrada e fica tipo, não, acho que é o que tem pra agora, né? Isso não acontece. A questão é que o fascismo ele é muito competente em transformar parte da classe trabalhadora em massa de manobra. Em desviar as reais causas da crise, a real causa do sofrimento da classe trabalhadora, e aí sim, de fato, na prática, a imobilizar. Porque essa luta para restaurar a família, anticorrupção, é uma luta vazia. É lutar contra um moinho, é lutar com uma coisa imaterial que às vezes sequer existe. Ideologia de gênero que sequer existe. Escola sem partido que sequer existe. E eu sei que eu já fiz essa análise muitas vezes, mas isso é importante. Isso é uma das marcas fundadoras do fascismo, que é ganhar corpo em momentos de crise econômica e desviar o foco da classe trabalhadora. Isso acontece sempre. E aí eu dou um exemplo. No surgimento do fascismo, da primeira onda do fascismo, boa parte da classe trabalhadora foi cooptada para odiar quem? Os judeus. O bode expiatório da crise se tornou os judeus, gente. Então, para vocês verem como isso não é de agora. Uma frente sindical para representar todos os trabalhadores seria uma ferramenta viável? Isso é uma pergunta um pouco difícil de responder porque ela é muito idealista. Porque é uma pergunta do tipo, você acha que se todos os trabalhadores se unissem, pegassem armas, derrubassem o governo, instaurassem um governo popular, seria bom pro capitalismo?
Acho. Só que a questão é, o que a gente acha não importa. A gente tem que ver como. Isso é idealismo. Ah, basta todos nós nos unirmos, pegarmos em armas e derrubarmos o governo. Tudo bem. Basta. Seria ótimo. Mas é idealismo. Não basta a gente idealizar um plano e aí fica elas por elas, sabe? Até hoje eu ouço o judeu rico, etc. Isso é antissemitismo clássico, é. É o bode expiatório que vem desde o século XIX.